Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Aqui você vai encontrar conteúdos técnicos da área de alimentos de uma forma didática e um conteúdo de muito valor. Eu sou a Sara Rosa, consultora de alimentos. Eu separei para vocês as principais dúvidas, sensos comuns que se criou dentro desse cenário aí do artesanal e que acabam chegando inclusive para mim de dúvidas, tá? E eu vou comentando um pouquinho sobre cada ponto. O primeiro deles é que as pessoas acreditam que o fato de ser artesanal é que você vai produzir dentro da sua casa. Bom, a gente já abordou um pouquinho sobre isso, mas definitivamente não. Tem que ser totalmente separado. Estamos falando também de uma fábrica, por mais que seja em pequeníssimo porte. Quando a gente fala pequeníssimo porte, gente, 100 metros quadrados é considerado grande, tá? Lembra da multifuncionalidade que a gente comentou? Tem estabelecimento, por exemplo, de beneficiamento de ovos que em 20 metros quadrados é suficiente. Ele recebe o produto dele por meio de um óculo, chega lá, faz a ovoscopia ou não, dependendo do caso, embala e já sai por outro óculo. Então, por que você precisaria de diversas salas, um espaço grande, tá? Mas vejam, por mais que seja 20 metros quadrados, não é dentro da sua casa. Mais uma coisa muito comum que as pessoas têm de dúvida, acham que esse processo de registro do estabelecimento tem taxas. Não, gente. Para você se regularizar dentro do CISP artesanal, mesmo com esse fluxo aí que eu falei tudo para vocês, não existem taxas por meio do estado de São Paulo. Então, é um serviço gratuito. Outra coisa muito comum são as pessoas terem esse receio de chamar o fiscal para fazer essa regularização e ter problemas ali depois do fiscal ficar em cima. Não. E isso, inclusive, leva as pessoas a terem essa tendência pelo clandestino, pelo ilegal, porque eles não querem um fiscal ali dentro, tá? Então, isso é muito comum. Aos poucos, a gente vai desconstruindo essas informações, principalmente com os meus clientes. E como eu comentei com vocês, eles são voltados para trazer orientações. É diferente do CIF, grande escala, ok? Então, é um aspecto de fiscalização distinto, muito positivo, por sinal. E se você segue todas as exigências, você tem um consultor de alimentos que vai te trazer ali também um respaldo, não precisa ter medo. O principal é você profissionalizar. Senão, se você estiver vendendo produto de origem animal sem registro, ou seja, sem chamar esse fiscal para você regularizar e depois isso ser pego por meio de um fiscal, aí sim, isso é considerado uma infração sanitária gravíssima, inclusive. Aí que você tem que ter medo. Outro erro muito comum é não comunicar ao sistema de inspeção a sua produção mensal. Lembra que eu falei para vocês que existem limites de produção? Exatamente. E dentro disso nós temos, em termos legais, um compromisso mensal com o mapa, de informar ali mensalmente quanto que você está produzindo dentro da sua categoria. Isso é fundamental e dentro do processo de condução com os meus clientes eu também abordo sobre isso, inclusive ensino eles a fazer essas comunicações. Muito importante guardar também todos esses protocolos para que vocês não tenham problemas depois. Um dos erros mais comuns e dúvidas, né, que as pessoas também têm é justamente não respeitar esse limite de produção diário ou ter dúvidas. Se você receber um pouquinho a mais hoje, já fica preocupado que você está cometendo uma infração. A gente tem que respeitar ali uma média diária, ok? Galera, por mais que pareça esquisito, isso aí acontece. Tem muita gente que acha que não precisa de manual de boas práticas, ou mesmo esses programas de autocontrole que eu falei para vocês. Isso é exigência, ok? Próxima dúvida muito comum é as pessoas acharem que não precisa ter uma planta baixa, uma planta de situação para conduzir o processo de registro do CISP artesanal. E, obviamente, isso é uma mentira. A gente precisa sim, mesmo que seja um croquis, que seja uma coisa simples, precisamos demonstrar para a defesa agropecuária todos os fluxos de produtos, setores que temos dentro da empresa, por mais pequena que ela seja. Outra coisa, associar uma pessoa fora da área de alimentos, nada a ver com a área de alimentos, para ser o seu orientador técnico.
Para quem não sabe, durante o processo de registro dentro do CISP artesanal, a gente precisa indicar para o órgão esse orientador técnico. E aí a gente indica normalmente pessoas relacionadas à área de alimentos, ou que tem ali uma base mínima de informações da área de alimentos. Então estamos falando de um químico, estamos falando de um biólogo, estamos falando de um engenheiro de alimentos, um nutricionista, pessoas que vão saber abordar sobre o assunto de uma forma técnica. Não adianta chamar, por exemplo, um engenheiro civil ou um arquiteto que não tem essa noção técnica de alimentos. Não ter uma barreira sanitária. Esse é um erro muito comum e muito grande, uma falha técnica muito grande. Por mais que o estabelecimento seja artesanal, pequeno, a gente precisa sim prever algum local para conduzir essa barreira sanitária, que nada mais é uma pausa, né, um setor dentro do estabelecimento em que o funcionário ou qualquer visitante consiga ali fazer a higienização, consiga fazer a paramentação adequada para entrar na linha de produção. E, inclusive, aonde essa barreira sanitária está posicionada, tem que fazer sentido com todo o fluxo. Então, posições esperadas para uma barreira sanitária e tipos de barreira sanitária. De novo, é aí que a consultoria de alimentos entra, informações técnicas, aplicando na prática para vocês conseguirem esse registro. Não registrar os produtos ou o produto depois que você conseguiu o registro do estabelecimento. Muitas pessoas já saem aí comemorando, conseguiu o registro do estabelecimento e tá fim de história, negativo. Inclusive, depois que a gente conduz o registro do estabelecimento, precisamos ali submeter toda a formulação do seu produto, a rotulagem, como você faz, diversos aspectos técnicos que, de novo, um engenheiro de alimentos, um tecnólogo, um nutricionista vai saber abordar isso de uma forma muito tranquila e técnica. E aí entra, inclusive, mais uma dúvida e erro que as pessoas cometem, que é em relação ao próprio registro do estabelecimento. Ele tem validade e ele precisa ser renovado anualmente. O processo de renovação em si é muito simples, mas para as pessoas que estão entrando agora nesse setor, nessa área, podem não saber e acabam, inclusive, deixando de renovar o registro e às vezes acham que está fazendo tudo correto e quando vai ver, inclusive, a empresa está com o registro cancelado. Rotulagem. Arrisco dizer que esse é um dos principais erros depois, né, da parte principalmente de fluxos dentro do registro do estabelecimento, na parte de registro de produto. Ou seja, para a gente conseguir conduzir o registro do produto dentro do CISP artesanal, precisamos apresentar rotulagem. E aí, gente, rotulagem é um universo à parte. Quando a gente fala de rotulagem, não só as normas do mapa que precisam ser cumpridas e também as normas estaduais, já que a gente está falando do CISP artesanal, mas também precisamos olhar normas da Anvisa, normas do CDC, normas do Inmetro e outras pertinentes, inclusive da Presidência da República. Ou seja, normas de rotulagem, elas são muito mais amplas. E não é porque o seu produto é de origem animal que necessariamente você vai ter uma norma só para consultar. Rotulagem é um processo bem amplo, bem técnico e com toda certeza você precisa de um profissional destinado para isso, para te ajudar. De novo, é aí que a consultoria de alimentos ajuda nesse processo. A gente faz também toda a rotulagem de acordo com o seu produto e submete no sistema para fazer esse registro. Tem gente que acerta na norma, mas erra em alegações. Coloquem ali informações dentro da rotulagem que não estão autorizadas. Termos como caseiro, termos como premium, que são falhas, na verdade, de conceitos técnicos. E tudo isso a gente orienta aqui dentro da consultoria. E o último erro que eu quis trazer aqui para vocês, que é muito comum e eu acho que é interessante vocês também saberem para quando a gente estiver pensando numa ampliação de local, se você fizer qualquer reforma, ampliação, mudança de fluxo ou mesmo adquirir novos equipamentos ou retirar equipamentos, tudo isso precisa ser comunicado à Defesa Agropecuária. Ou seja, primeiro você vai precisar pedir a aprovação prévia do órgão. Mas em resumo, o que eu quero que vocês entendam por mais que a gente esteja tratando de produtos de origem animal em uma escala muito pequena, em uma escala artesanal, vejam, a gente tem diversos requisitos que precisam ser cumpridos.
Ou seja, contar com um profissional ou contar com uma consultoria, muitas das vezes, apesar de no início, para muitas pessoas parecer um custo, parecer um investimento fora da realidade, se você quer realmente profissionalizar o seu negócio, essa é a ferramenta necessária. Senão vocês vão ficar quebrando cabeça com coisas que existem profissionais aí no mercado que podem te atender. Se você tiver dúvidas, comentários ou outros vídeos, sugestões que vocês queiram que eu traga aqui, podem comentar aqui que será um grande prazer. E até o próximo vídeo.